Você sente que quando você começa a falar inglês, você sempre usa as mesmas palavras? Que quando você vai escrever ou conversar com alguém, o vocabulário parece sempre limitado? Pois é, se você passa por isso, na aula de hoje eu vou te ensinar algumas maneiras e estratégias de expandir o seu vocabulário para não ficar tão travado e parecer muito mais natural ao falar inglês. Vamos para a aula? Aqui eu vou mostrar para vocês algumas dicas sobre expansão de vocabulário que eu utilizava, utilizo até hoje também e que pode ajudar vocês aí nessa expansão, né, nesse aumento de palavras em inglês para vocês. Primeiro de tudo, vamos para estratégias práticas para expandir o seu vocabulário. Gente, ler, assistir e ouvir absolutamente tudo que você puder em inglês. Detalhe, em inglês. Não é para colocar um filme no meio do filme, mudar a legenda, mudar para português o áudio ou colocar o áudio em português e a legenda em inglês, que aí não vai fazer muito sentido. Então, o principal que você pode fazer é consumir os conteúdos em inglês. Seja ele livros, notícias ou posts em redes sociais. Acho que na rede social é até mais prático, porque a gente está muito mais ativo nas redes do que em livros, ler livros ou ver notícias, né, do dia a dia. Tudo isso a gente acaba vendo muito na rede social. Então, o que você puder fazer? Seguir páginas que postam conteúdos em inglês, como a minha página da Tia Teacher. Conseguir ler alguma coisa, se você gosta de ler, se você gosta de ter esse contato com artigos e estudar assim, é interessante que você consiga ler pelo menos um artigo pequeno ou uma história infantil, por exemplo. É interessante porque as palavras são mais básicas, mais simples, e você também consegue ver como que elas são escritas, né, naquele contexto de história. Filmes, séries e vídeos no YouTube. Gente, isso é muito, muito importante, muito legal. Por quê? Porque você pode escolher, você vai escolher alguma coisa que você gosta, você vai ver vídeo no YouTube sobre um conteúdo que você gosta. Tem milhões de conteúdos que podem agregar e agradar a você. Então, vai tornar a forma de aprender muito mais prática. Outra coisa são músicas, eu vou tampar aqui, né, tô na frente, mas são músicas, podcasts e audiobooks. A grande maioria, assim, das palavras que eu aprendi no início, quando eu comecei a estudar inglês, foi por causa de música. Então, eu era fã de um cantor, ainda sou até hoje, mas eu lia muito as letras porque eu queria saber cantar as músicas para poder cantar junto. Então, tudo isso me engajava muito a aprender. Então, fazer algo que você gosta, consumir conteúdo de pessoas que você gosta, ou querer aprender a música do seu cantor favorito, também vai auxiliar nessa expansão de vocabulário. Como que a gente pode fazer isso? Utilizando o método de 3 colunas. Esse método é bem simples. Funciona assim. Você vai montar 3 colunas, pode ser no seu caderno, no seu celular, pode ser onde você quiser. Não precisa necessariamente ser 3 colunas, mas tem que ter essas 3 funções principais, né? Que é a palavra em inglês, a palavra nova que você aprendeu, a palavra em português, o significado em português. E você vai fazer o quê? Escrever uma frase utilizando essa palavra nova. No primeiro exemplo ali, a gente tem breakthrough. Então, você aprendeu a palavra nova, breakthrough, significa avanço, e aí você vai colocar uma frase. Over the years, there's a huge breakthrough in technology. Então, com o passar dos anos, teve um avanço enorme, imenso em tecnologia. Outro exemplo também é a palavra shelf. É uma palavra bem comum no dia a dia, e você pode ir pensando em palavras que são comuns no seu dia a dia que você não sabe. Tem uma técnica que é muito boa, que é de post-it. Você vai comprar um bloquinho de post-it e vai escrever o nome das coisas.
em inglês e colar. Por exemplo, você pode colar na geladeira escrito fridge, microwave no micro-ondas, stove no fogão, e tudo que você tem curiosidade, né, que você não sabe como pronunciar aquela palavra, não sabe como que é a palavra, você pode fazer isso também, é interessante para expandir o seu vocabulário. Bom, segunda dica, troca de palavras. Aí pode ser mais ou menos um intercâmbio de palavras, né? O que fazer? Você vai pegar palavras que você já conhece e substituir por sinônimos mais avançados. Assim você consegue também trocar aquela palavra, ao invés de ficar repetitivo, falando sempre a mesma palavra, você vai falar palavras diferentes. Então, substituir por sinônimos mais avançados. Por exemplo, good. Você sempre fala, alguém pergunta, how are you? I'm good. Aí você pode falar, I'm excellent, I'm great, I'm amazing. E assim você varia um pouco também, sai daquela monotonia, repetição de palavras. Por exemplo, bad, terrible, awful, horrible. Todas essas palavras são sinônimos mais avançados. Happy, você pode trocar por joyful, delighted, thrilled. Todas essas palavras têm o mesmo significado, mas estão um pouco mais avançada no nível. Então, para essa expansão, é interessante que você procure sinônimos assim. E tem um aplicativo, né, um site chamado thesaurus.com, que é para você poder pesquisar essas palavras diferentes. E nesse site você pode colocar palavras que você já conhece, por exemplo, essas que eu citei e outras, e trocar por sinônimos mais avançados. Ferramentas úteis. Aqui eu vou colocar para vocês alguns aplicativos, né, algumas ferramentas que são de memorização. Então, o Memrise, ele funciona basicamente, você vai ter palavras novas todos os dias, frases novas com os significados. Algumas vezes você vai precisar revisar algumas palavras, então ele já faz essa função de, você tá esquecendo, faz um tempo, né, por causa que tem a curva do esquecimento, então faz um tempo que você não vê essa palavra, ou você não soube o significado daquela palavra, ele vai te lembrar. O Anki, que é bem antigo, na verdade, mas já tem outros aplicativos iguais, mas ele é muito bom porque trabalha na função também de flashcard, né? Então, são vários decks, você vai colocar lá a palavra ou a frase e depois, atrás daquele flashcard, você coloca o significado. E assim você também vai estudando e revisando. No Quizlet funciona exatamente da mesma forma também, você pode montar e colocar suas frases, suas palavras lá, todo esse vocabulário que você for aprendendo, anotando, você coloca na ferramenta para você conseguir visualizar as palavras, os significados e conseguir revisá-las com o tempo. Assim fica muito mais fácil. Aplicativos como esses que eu falei para vocês ajudam vocês a absorver melhor o conteúdo, revisar as palavras para não cair no esquecimento. Então, é muito importante que você utilize elas também com esse contexto de aprendi uma palavra nova, vou aplicar numa frase, vou revisar. É literalmente a metodologia dos 3 R's, né? Que é registrar, revisar e reutilizar. Então, você vai registrar a palavra nova, você vai revisar com essas ferramentas ou vendo no que você anotou, né? E vai reutilizar em frases ou situações do seu dia a dia. Assim, você consegue expandir o seu vocabulário e vai ficar muito mais fácil de conseguir montar frases novas. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês consigam aplicar essas metodologias no dia a dia de vocês e que consiga expandir cada vez mais o vocabulário. Muito obrigado e até a próxima aula. Bye, bye!